Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, eu quero fazer aqui hoje uma reflexão a respeito de uma lei que nós aqui na Assembleia aprovamos, que é justamente a lei que permite que todos os saldos dos fundos ao término do exercício passem para o Caixa Único do Tesouro. Só antes eu quero fazer uma lembrança ao deputado Cobra, com toda a consideração, deputado Cobra. A política, as pessoas não deixaram de gostar da política, como Vossa Excelência falou, tudo isso por culpa do PT. Porque se fosse por culpa do PT, teria como resolver. O problema é que tem o PSC, que é o seu partido, o problema é que tem o PMDB, o problema é que tem o DEM, o problema é que tem todos os partidos envolvidos, mas parece que o senhor gosta de olhar só para um lado. E quando a gente olha só para um lado, a gente só vê aquilo que a gente quer ver. Então, acho que é muito ruim quando a gente ouve comentários que têm apenas um sentido de agradar uma parcela da população que exatamente dessa forma olha. É como se a culpa estivesse no único local. Como se fosse, aliás, alguns anos atrás, nós achávamos que a culpa de todos os males do Brasil eram do PFL. E não eram do PFL, não eram do PSDB, era do sistema político como um todo. Da mesma forma, eu creio que isso hoje também acompanha um pouco a vida política. E aí cada um fala por si, repete aquilo que quer, o que acha mais conveniente, mas não me parece, não como líder do PT, o líder do PT, o deputado Lemos, cedeu o horário para que eu pudesse usá-lo, mas como petista eu não posso aceitar que alguém venha e diga que nós temos vários problemas no Brasil hoje, tudo na política, todos eles gerados por culpa do PT. Acho que o deputado Cobra talvez tenha se entusiasmado, né, no discurso de Londrina, aliás, de botar um painel eletrônico. Acho que é possível que você coloque um painel eletrônico, até porque Londrina teve uma arrecadação, deputado Cobra, bastante significativa nesses jogos todos, e tem uma administração também bastante competente para fazer aquilo que a iniciativa privada entende que deve ser feito. Aquilo que dá lucro também para ela. Agora, nós não podemos fazer o Estado passar a pagar aos tortos e aos direitos por este ou por aquele benefício, para este ou para aquele. Mas não é esse o motivo. Eu venho aqui por outra razão, que é justamente fazer, como eu falei, uma reflexão a respeito da lei que foi aprovada aqui, permite que nós tenhamos todos os saldos ao término do exercício de todos os fundos, com exceção justamente do Fundo de Desenvolvimento Urbano, que passem para a conta única. Tempos atrás nós fizemos aqui uma audiência pública e levantamos a preocupação, e vinha a essa tribuna, professor Tercílio, dizer que havia 350 milhões de reais no FIA e que este valor poderia ser transferido para a conta única do Tesouro. Houve um questionamento feito por alguns deputados e pelo próprio secretário, que isso não seria possível porque esse recurso, até, aliás, aqui cabe um parênteses, na audiência pública que fizemos, o próprio promotor, procurador do Ministério Público, doutor Olímpio, entendia que esse valor não poderia ser transferido para a conta única por caracterizar improbidade administrativa, uma vez que o valor da conta do FIA, do Fundo de Infância e Adolescência, não é só de repasses do DETRAN, é também de repasse do DETRAN, mas é também de doações voluntárias feitas com o objetivo de se fazer o abatimento do imposto devido, do imposto de renda devido. Para a nossa surpresa, o governo do Estado do Paraná resolveu dar uma tungada no FIA e botou a mão, sim, no dinheiro do FIA e repassou esses recursos todos para a conta única do Tesouro. Aí, na quinta-feira e na sexta-feira, nós teremos diversas ligações de pessoas que compõem o SEDECA, até porque a posse do SEDECA, e foi significativo isso, deputado Lemos, que a posse do SEDECA, depois de todas as idas e vindas da prorrogação de mandatos, foi feita agora, nessa última semana. A nova direção do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente foi feita agora na última semana. Como primeira tarefa, o que tem o SEDECA? Que fazer um grande debate, um grande esforço para recuperar aquilo que já era seu por direito, que eram os 350 milhões de reais do FIA. O que nos chama a atenção, uma vez que, como eu falei,
parte desse valor montante é do Detran, de recurso do Detran, e doações de pessoas físicas e jurídicas podem deduzir o imposto de renda, mas o que chama atenção são as declarações feitas por pessoas ligadas à Secretaria da Fazenda. Quando diz, uma das pessoas diz o seguinte: a obrigação do poder público não é ficar acumulando recursos, é investir. Se a gente disponibilizasse para aplicação numa única área, sendo a dificuldade de execução já levou ao acúmulo, seria injustificável do ponto de vista da gestão, ainda mais em tempos de ajuste fiscal, prosseguiu Giona Júnior. O coordenador garantiu que, como forma de compensação, o setor será um dos mais contemplados com, isso é para rir, pelo recém-instituído Fundo de Combate à Pobreza. Isso é piada, deputado Nereu. Isso é piada. O governo bota a mão em 350 milhões de reais do FIA, e aí vem um secretário, adjunto, auxiliar do secretário, coordenador do secretário, sei lá quem é, e diz que não reclame que nós pegamos 350 milhões de reais, porque nós vamos doar 80 milhões para vocês, que vocês não souberam usar. Talvez o coordenador não tenha noção que durante esse ano não se aprovou um único projeto, porque o governo não aprovava. O governo, na sua maioria dentro do Conselho, não aprovava. E aí ficou retendo dinheiro e agora, candidamente, vem dizer que como não utilizaram os recursos, o correto é repassar esse recurso para que o governo possa utilizar. Um governo que fez 1 bilhão e 200 milhões de dívida em 2013, 1 bilhão e 400 milhões em 2014, que botou a mão na Previdência do servidor, tem a cara de pau de dizer que os outros não sabem administrar recursos. Olha, eu não sei que sentido que tem a afirmação que é feita aqui, que parece que ligaram para o governador Carlos Alberto em Paris, ou na China, ou na Rússia, me parece que agora na Rússia, e disseram para ele: estamos pegando 350 milhões, governador, o que o senhor acha? Deve ter achado bom, porque afinal são mais 350 milhões de reais no fundo, no Caixa Único. Mas tirar da criança e do adolescente um dinheiro que muitas vezes veio com doações feitas em renúncia fiscal de imposto de renda, usando o argumento, inclusive, que não poderiam repassar porque é uma ação direta de inconstitucionalidade feita pelo PT, que é verdade, nós fizemos sim uma ação direta de inconstitucionalidade porque nós não queríamos, no tarifaço do Detran, um cheque em branco, mas que não era só para o FIA. Todos os fundos, a Constituição diz isso, todos os fundos não podem receber recurso de multa. E o governo, de uma forma até maliciosa, se apega neste ponto. E aí me chama mais atenção ainda que, na sequência, diz esse mesmo senhor: o governo pode muito bem aportar no FIA, se a regulamentação assim determinar. Por que o Conselho não é proativo? Por que não demonstrar ser o órgão apto, qualificado e competente? Eu não vou continuar lendo porque é muita burrice nessa afirmação. Uma pessoa que diz que o Conselho não é apto, competente, proativo, não deve ter visto o que acontece no Conselho, deputado Hélio. Vossa Excelência acompanha a condição do FIA. O Conselho teve mais de 200 projetos apresentados e que não vão à frente, muitas vezes porque o governo impede. Então esse senhor deveria ir lá no SEDECA, deveria ir no FIA, dizer que eles não são proativos, dizer que eles não são competentes, dizer que eles não têm capacidade de fazer aplicação, porque fizeram 1 milhão e 200. 1 milhão e 200 de reais, foi a única aplicação feita, foi o único investimento feito dos 350 milhões, fizeram no Provopar, coincidentemente no Provopar. E todos os demais projetos foram rejeitados, e foram muitos deles rejeitados pelo governo. Aí, no final de toda essa confusão, o senhor Giona Júnior diz que a culpa é da ação direta de inconstitucionalidade. Não é verdade. Não é verdade, porque se fosse assim, a ação também impediria recursos para a segurança pública, o que não acontece. Impediria, como aliás impede, que o DR pegasse dinheiro tarifaço do Detran. Esse tipo de prática vai se repetir no término desse ano. Nós avisamos que a lei aprovada aqui nada mais era do que uma carta branca para que o governo fizesse contingenciamento de recursos durante o ano inteiro e, ao término do exercício, simplesmente zerasse os fundos, como nós já várias vezes alertamos, e utilizasse, a partir do ano que vem, os recursos destes fundos para, conforme a sua necessidade, para conforme o seu entendimento,
poder fazer uso deles, inclusive pagando salários. Inclusive pagando salários. Como o ano que vem, esse mês de outubro, tem 3,45 de reajuste, janeiro do ano que vem tem cerca de 10%. E me parece que o governo já começa a prever que será necessário, sim, botar a mão em todos os fundos, contingenciando, segurando, não liberando, para depois, obviamente, como esses fundos não terão a aplicação nos 12 meses do ano, fazer com que esses recursos passem todos eles automaticamente para o Caixa Único do Tesouro. No fundo, isso tem um nome, que a gente prefere não dizer, mas tem um nome. Quando se apropria de algo que não é seu, quando se apropria de algo que é feito de forma, às vezes até furtiva, mas legal, tem um nome. E esse nome todos aqui sabem. Eu espero que o governo reveja essa prática de pegar o que não é seu e deixar criança e adolescente sem amparo.